Bom dia a todos. Então, primeiramente, eu gostaria de dizer que é um prazer estar aqui em mais uma edição da FENARROS e agradecer também o convite do pessoal do IRGA e da comissão da FENARROS para estar aqui falando um pouquinho com vocês sobre a expectativa, em torno do El Niño. Então, aqui um breve roteiro da apresentação. Vou falar um pouquinho do que aconteceu na safra passada e as perspectivas para a próxima safra e, principalmente, se vem um super El Niño aí, que é o que tem sido tão comentado. E as considerações finais. Bom, antes de tudo, eu gostaria de explicar para vocês sobre essa questão, sobre o ano passado, na verdade, as duas últimas safras, se tinha muitas dúvidas se ia ser uma laninha, se foi realmente uma laninha ou um ano de neutralidade. O fato é, e se eu não me engano, ano passado eu mostrei para vocês esses mapas aqui, comparando a época lá de junho de 97, onde a gente também teve um El Niño de intensidade forte, bastante forte, e junho de 2023, que foi o último El Niño, tá? Então, como vocês podem ver, aqui a gente tem a região do aquecimento do Oceano Pacífico, em ambos os mapas, mas aqui, em 2023, todos os outros oceanos globais bem mais aquecidos do que a gente tinha lá em 97, tá? Esse aquecimento dos oceanos globais, ele prosseguiu em 2024, 2025 e agora em 2026. E, diante disso, os órgãos de meteorologia e a NOAA, agora em fevereiro desse ano, eles precisaram mudar a metodologia para tentar tirar um pouco desse efeito, desse aquecimento dos oceanos. Tá? Porque o que acontecia? Deixa eu ver se já está aqui nesse slide. Aqui só para mostrar que é mais ou menos a partir de 2019, 2020, que essa diferença começou a ficar mais expressiva. Aqui. Tá. E aqui, então, a gente tem o índice ONI, que é o que a gente utilizava antes, tá? E utilizando essa metodologia antiga, a safra 24, 25 e a 25, 26 foram de neutralidade. Não teve laninha, tá? Utilizando o índice RONI, que é o índice ONI relativo, justamente para tirar o efeito desse aquecimento dos oceanos globais, a gente teve laninha. Inclusive, a da safra 24, 25 foi de intensidade moderada e a de 2025, 26, que é dessa safra que terminou, laninha fraca. Inclusive, aqui, a safra 24, 25, ela ficou bem no limite da intensidade moderada. Tá? Outro ponto é sobre, aqui as intensidades, de El Niño e laninha. Outro ponto é em relação ao El Niño de 2023, 2024. Se a gente considerar a metodologia antiga, ele teve uma intensidade muito forte, tá? Que é quando a anomalia excede a anomalia de 2 graus, mas na nova metodologia ele caiu para 1,5, ou seja, ficou ali no limite do moderado para o forte, tá? Então, só para mostrar isso, que isso vai explicar os novos mapas pela frente. Aqui só colocando também já a parte de como está o aquecimento neste ano. Tá? Então, a NOAA segue colocando os dois índices, a metodologia antiga, que é o ONI, e a metodologia nova, que é o RONI. Tá? Pela metodologia antiga, o aquecimento nessa safra começou ali por 15 de abril. Tá? Por isso que a gente, em alguns portais, a gente escutou que o aquecimento, o El Niño, esse ano começou mais cedo. Se a gente considerar isso, realmente, ele começou mais ou menos um mês antes do que o habitual. Tá? Já no índice RONI, ele está aqui há 2 semanas, tá? Desde o dia 20 de maio, com anomalia de 0,5 graus, bem ali no limite fraco. Enquanto aqui, pela metodologia antiga, já estaria no limite entre moderado a forte. Tá? E a outra ponto aqui que eu não destaquei, mas é
O 1+2, tá? É a região bem próxima à costa ali da América do Sul, aonde aqui a gente já teria uma intensidade muito forte, tá? Do El Niño costeiro, e aqui quase chegando lá, com anomalia de 1,7. Tá? Voltando, então, ao que ocorreu na safra passada. Então, aqui a gente tem os mapas das anomalias da temperatura do ar, de setembro do ano passado a abril de 2026. Então, aqui eu destaco os meses da primavera, setembro, outubro, novembro, e também o mês de janeiro, aonde as temperaturas ficaram, médias do mês, né, dentro do normal, dentro do esperado. E os meses de fevereiro, março e abril, e também o janeiro, com temperaturas aí um pouco superiores à normal climatológica. Aqui o gráfico da estação meteorológica do INMET, aqui de Cachoeira do Sul. Então, ela foi instalada, os dados começaram a aparecer no site. Ui, acho que eu cliquei 2 vezes. Não, peraí. Calma, calma, que eu estou atrapalhada aqui. Cadê? Aqui. Do INMET. Então, ela foi instalada ali por outubro, tá? Que os dados começaram a ser disponíveis. Então, a linha vermelha, a temperatura máxima, e a mínima, a temperatura azul. Então, aqui eu destaquei, eu não sei se esse dado aqui estaria bem correto, que ali por dezembro chegou a 39 graus, ou talvez é um erro da estação de registro. E a mínima aqui, que foi ali no início de janeiro, né, que entrou aquela massa de ar mais frio, que ficou ali na estação, ela está localizada no campus da UFSM, tá? De 11,5 graus. Aqui a anomalia de precipitação, tá? Então, aqui para Cachoeira, a gente pode dizer que outubro e novembro ficaram com chuvas aí um pouco abaixo da média, dezembro acima, normal ou acima, e principalmente aqui janeiro, fevereiro e março com chuvas abaixo da média, justamente o período crítico, principalmente para culturas de sequeiro e da soja. E aqui as precipitações diárias, né, também de 14 de outubro até final de abril. Então, aqui uns períodos de estiagem, que a gente pode dizer. A gente teve basicamente 3 semanas em novembro consecutivas, sem chuva, e depois, principalmente ali no início, no mês de janeiro, ou entre janeiro e fevereiro, mas aqui esse período foi de menos chuvas. Então, novembro ficou com 55 milímetros, dezembro 154, janeiro 100, fevereiro 36, março 51 e abril 111 milímetros. Aqui está meio clarinho, mas é os mapas da radiação solar. Então, a safra que terminou, né, 25, 26, essa última linha de baixo. Então, os tons de laranja aqui são radiação solar acima da média. Então, janeiro e fevereiro, aqui para a região, ficou com radiação solar acima da média, enquanto dezembro e fevereiro, aqui é março, ficou com radiação aí entre normal ou abaixo da média. Tá? De maneira bem geral, pelas produtividades, né, de arroz, principalmente, que foram obtidas, a safra, a gente pode dizer que ela foi, em termos meteorológicos, satisfatória. Tá? E qual a tendência para a safra 2025-26? Então, aqui já de cara eu coloquei esses 2 mapas que mostram a anomalia da temperatura da superfície do mar no mês de abril, em 2026, agora, e lá em 2023, tá? Então, mesma época do ano. Então, só para vocês verem as diferenças, tá? Aqui a gente tinha o aquecimento começando aqui próximo à costa da América do Sul e ainda não havia se expandido para a região 3.4, que é onde a gente determina se vai ter El Niño ou Laninha. Já agora, em abril, a gente nota algumas áreas dos oceanos aqui um pouco mais quentes também. A região do Ninho 1+2, que é onde o El Niño começa, tá? Mas essa região aqui também está bem mais aquecida do que no evento que a gente teve em 23. Então, na verdade, é essa água aqui, dessa região, que está já interferindo na região do Ninho 3.4. Tá? Aqui, de novo, então, está repetido o mapa ali de abril. Tá? Então, para ver o acoplamento, que é outro ponto que se coloca, né, o acoplamento entre o oceano e a atmosfera,
tá? É preciso, no caso do El Niño, que o oceano esteja com anomalias positivas, tá? Águas mais quentes, e a atmosfera, que é o índice de oscilação sul, que é a diferença de pressão entre duas ilhas no Pacífico, esteja com sinal negativo, ou seja, sinal oposto, tá? E aí aqui, mais ou menos agora, a partir de meados de abril para maio, esse sinal começou a ficar negativo, ou seja, a atmosfera está começando a acoplar, tá, para um evento de El Niño. Okay? E aqui eu coloquei, então, só para ficar igualzinho, né? Esse daqui é o mapa do Instituto Australiano, então eles utilizam, aqui está tracejado no limite ó, de menos 0,8 a mais 0,8, tá? A NOAA, né, só lembrando, a NOAA utiliza o limite de 0,5 e os australianos 0,8. Mas aqui, ó, para os australianos também, a temperatura da superfície do mar, tá, já usando o índice Rhone relativo, quase chegando ali no mais 0,8 graus. Então, praticamente, se, no caso da NOAA ou o próprio Instituto Australiano não declarar o início do El Niño agora, no início de junho, mais tardar meados de junho ou no início do mês de julho, tá? Mês 7 do ano. Aqui olhando abaixo do nível da superfície do mar, tá? Então aqui a gente tem o gráfico, aqui olhando a superfície até 300 metros abaixo do nível do mar, tá? Então aqui é como se fosse a região da costa da América do Sul. Mapa de fevereiro, março, abril e maio, tá? Aqui em maio, a intensidade dessa bolsa de águas quentes bem forte. Então, esse vermelho mais escuro aqui são anomalias acima de 6 graus, tá? Isso abaixo do nível da superfície. Então, essas águas, elas andam, né, ou flutuam daqui para cá, e aí os ventos alísios empurram ela aqui em superfície. Então, ela está aflorando na superfície, ali naquela região do Ninho 1+2, que é essa daqui, ó. Tá? Que está o aquecimento um pouco mais intenso. Tá? Um ponto que, analisando os gráficos, esses mapas agora nessas últimas semanas, é essa região que eu destaquei aqui com o círculo, tá? Onde vocês podem ver, essa aqui é um mapa da última semana, de 24 a 30 de maio. Essa região de águas mais frias. Tá? O que acontece? Essa região de águas mais frias, quando ela toma uma magnitude maior e uma intensidade razoável para forte, na costa do Rio Grande do Sul, ali ela está entre a costa do Rio Grande do Sul, Bacia do Prata, ela pode impedir um pouco a formação de nuvens, diminuir um pouco a intensidade das chuvas. Basta a gente saber quem é que vai ganhar essa briga. Esse resfriamento aqui na nossa costa, ou o aquecimento lá no Oceano Pacífico, que vai dar início ao El Niño. Tá? Isso vai depender também da intensidade de ambos. Né? Mas é algo que, se prosseguir nos próximos meses, pode ser algo que talvez reduza um pouco a umidade disponível aqui na região e diminua as chuvas. Tá? O que dizem os órgãos meteorológicos? Então, esse primeiro gráfico aqui é do Centro Australiano de Meteorologia, também ó, utilizando o índice Ninho relativo. Tá? Então, aqui é uma projeção. Também eles estão delimitando aqui os menos 0,8 até aqui mais 0,8. A linha preta é a análise, né, o que aconteceu. Então, aqui a gente está nesse ponto aqui, em torno de menos 0,7, mais 0,7, aliás, a temperatura, né, da anomalia. E para cá a projeção. Então, a projeção até lá por outubro, novembro, é quando esse aquecimento, ou esse El Niño, estaria próximo do pico máximo. Tá? E aqui, pela projeção, ele está mais ou menos em 3 graus. Se chegar nesses 3 graus, só lembrando a intensidade, acima de 2 é um El Niño muito forte, 3 graus a gente já, ou 2,5, enfim, um super El Niño. Tá? Se é que vai chegar até lá. E aqui a previsão da NOAA. Hoje é dia 2. Eu acho que é na quinta-feira da semana que vem deve sair a próxima atualização. Então, eles mudaram um pouquinho
a projeção, né? O outro mapa era só ou barras cinzas, azuis ou vermelhas. Agora eles também colocam a intensidade. Então, o que a gente tem primeiro aqui? A ausência de laninha, né? Nenhuma barra azul. E aqui para o trimestre, maio, junho, julho, a gente já tem pouco mais de 80% de probabilidade de desenvolvimento do El Niño, tá? Nesse trimestre. E aqui, depois do trimestre julho, agosto, setembro, essa probabilidade está acima e se mantém ali nos 95%, tá? Ou seja, vamos ter El Niño, ok? Outro ponto são as intensidades. Então, aqui a gente tem... Peraí, é que está bem clarinho, mas aqui é quase branco, mas é o rosinha bem claro, tá? Então, aqui a gente tem a intensidade fraca, moderada, forte e esse mais escuro muito forte. Então, o que a gente nota, principalmente aqui nos trimestres, outubro, novembro, dezembro e janeiro de 2027. A probabilidade do El Niño ser forte ou muito forte, ela aumenta, tá? Em decorrência do moderado e do fraco. Então, aqui, a gente tem pelo menos 50% a 60% de probabilidade dele ser, no mínimo, de intensidade forte, tá? Para ele atingir essa, ou a gente ter mais certeza se ele vai chegar a uma intensidade de um super El Niño ou não, a gente precisa esperar os próximos meses como vai ser a evolução e aí determinar, né, se vai ser realmente como se está colocando. Aqui falando um pouquinho sobre a oscilação decadal do Pacífico, que é uma oscilação de um período maior, então ela pode durar 20, 25, 30 anos, não tem um período determinado, tá? Então, a última fase negativa aqui durou 29 anos, essa positiva 20, e essa fase negativa, que é a que a gente estamos aí há 28 anos, tá? Dá indícios que possa estar virando sinal, tá? Aqui eu atualizei até, os pontos são anuais, então está atualizado até o ano passado, 2025. Mas isso é relativo, né? Porque já teve outras vezes que ela caiu, subiu, voltou, né? Enfim. Então, isso a gente precisa ver aí no decorrer do período. E aqui os dados, aqui mensais, então ela está com valores negativos não tão intensos, mas eles estão se mantendo negativos. Então, e o que isso acontece? O que os estudos dizem? Que quando a gente tem essa oscilação decadal na fase negativa, a gente tem uma probabilidade maior de ter eventos de laninha, tá? 15, do que eventos de El Niño. Isso aqui é os dados dessa última fase negativa, tá? Contra 8 de El Niño. A mesma coisa na fase positiva, mais eventos de El Niño do que de laninha. E, teoricamente, quando os eventos de laninha ocorrem numa fase fria, por ser do mesmo sinal, eles seriam mais intensos. Mas, óbvio, não quer dizer que não tem eventos de El Niño também, tá? Mas só para dizer que é um dado, uma variável, que está dizendo que a nossa maior probabilidade, né, nos próximos anos, assim, numa previsão de mais longo prazo, é de ter eventos ainda, mais eventos de laninha do que de El Niño. Aqui os prognósticos, tá? Então, essa foi atualizada no mês de maio, tá? E a previsão para trimestres. Então, a probabilidade da chuva ficar acima ou abaixo da média. Então, aqui a gente tem para junho, julho, agosto, setembro, agosto, setembro e outubro. Nesse período, a gente tem a probabilidade maior das chuvas ficarem acima da média, que é até 60%, 50%, 60%, sempre ali do norte do Rio Grande do Sul para Santa Catarina e Paraná. Tá? E para o Rio Grande do Sul, que chega aí acima dos 70% mais, aqui pega a região central, é para o trimestre justamente da primavera, setembro, outubro, novembro, que é justamente quando a gente começa a implantar as nossas lavouras de verão. E aqui, assusta até um pouquinho mais, mas a gente tem o prognóstico para junho, julho e agosto, e aqui alguns modelos mais estendidos para setembro e outubro. O que a gente vê de maneira geral? Só colocando aqui tons de azul, verde, são chuvas acima da média, laranja, vermelho, amarelo, abaixo. Ainda tem uma inconsistência,
principalmente nos meses de junho e julho, tá? Os modelos aqui do INMET e do Moreclimasul, eles são bem convergentes, com chuvas acima da média para os 3 meses. Já os demais modelos, o modelo canadense, o CIMAGRO, o modelo americano CFS versão 2 e o multimodelo, que é uma média de 5 ou 6 modelos americanos, tem uma certa divergência ainda. Aqui chuvas dentro da média, esses dois, aqui até abaixo e aqui acima. Para julho, pouco acima da média, mais próximo do normal, normal e acima da média. Já para agosto, eles começam a convergir mais para chuvas acima da média, com exceção desse aqui que segue dentro do normal. E para setembro e outubro também, todos eles meio que convergindo nessa linha de chuvas entre normal e acima do normal, sendo que setembro e outubro já são meses que chove bastante aqui, tá? Qual que é a expectativa? Considerando o índice, esse novo índice que a gente está utilizando, ele começou ali as anomalias mais ou menos por 20 de maio, tá? Suponhamos que seja os meses inteiros, né? Com anomalias de El Niño, junho, julho e agosto. Então, vai dar exatamente o que a gente geralmente espera de 2 a 3 meses para o efeito real do El Niño ou da Laninha começar, tá? Depois que ele se instala. Então, ficaria mais ou menos ali entre final do inverno, né, que seria o mês de agosto, em diante, e a primavera. Tá? Então, a expectativa é essa, né, de chuvas entre o normal e acima do normal. Principalmente para esses a partir de agosto. Tá? Considerações finais. Então, esse é um gráfico que mostra a evolução da semeadura no Rio Grande do Sul, média do estado, em eventos de Laninha, neutralidade e El Niño. Tá? Como a nossa semeadura do arroz ocorre durante a primavera e o El Niño tem essa característica de chover bastante durante a primavera, então é esperado que a semeadura ela ocorra de forma mais lenta, né, em anos de El Niño do que neutralidade e Laninha. Aqui falando um pouquinho sobre as produtividades. Então, geralmente, para o arroz, os anos de El Niño, eles, por a gente, primeiro, né, a semeadura geralmente ocorre um pouco mais tarde e também pela maior disponibilidade, menor disponibilidade de radiação solar durante os meses críticos ali do verão, a tendência é que haja uma certa redução na produtividade também. Tá? No caso da soja, aqui é de terras altas, anos de El Niño geralmente vão ser bons pela melhor distribuição das chuvas. E a soja na várzea, por o nosso ambiente ser mais... a drenagem é mais dificultada, né, nesse ambiente, então acaba não sendo tão bom assim. Eita, ficou fora do coisa. Então, a fase neutra ela ainda está vigente, mas o El Niño está batendo a nossa porta. Né, então, como eu comentei, mais tardar início de julho, vai ser declarado o início dele pela NOAA. A expectativa das chuvas ficarem mais frequentes e volumosas da segunda metade do inverno em diante, e principalmente durante a primavera. E aqui, os estudos mostram também, as pesquisas, que o maior impacto do El Niño é durante a primavera do primeiro ano, ou seja, a primavera de 2026, e num segundo momento no outono do ano seguinte, outono de 2027. Tá? Isso nos remete muito a maio de 2024, que foi algo que excedeu totalmente o esperado. Mas o que a gente espera para o outono? É que haja, de novo, né, o verão geralmente reduz um pouco as chuvas, é normal, mesmo em anos de El Niño, mas o El Niño, o aquecimento do oceano está ali. E durante o outono a gente começa a ter o avanço de novo das frentes frias, enfim, e a gente tendo um ambiente de aquecimento no Pacífico, a gente vai ter um favorecimento maior a essas chuvas serem mais prolongadas e, por vezes, um pouco mais intensas. Então, isso pode atrapalhar a fase final da colheita, tá? Por isso que eu coloquei ali cuidado com semeaduras tardias, tá? Porque tanto de arroz quanto de soja. Um outro ponto é, se puder, evitem de fazer semeaduras em áreas próximas a rios, principalmente, ou que sejam muito suscetíveis à enchente, tá?
Porque esse é outro ponto. Vai acontecer até a pergunta que está ali, a enchente de 2024, a gente não sabe se vai acontecer daquele tamanho, mas enchentes a gente sabe que vai acontecer. Tá? E aqui, preparar as áreas da próxima safra, assim que possível, né, e manter os canais de irrigação, enfim, limpos para eficiente escoamento da safra, pois justamente por causa disso, porque no final do inverno e na primavera pode ser que a gente tenha chuvas muito frequentes e seja difícil entrar nas áreas até para fazer a semeadura, que dirá para fazer algum preparo de última hora. Tá? E as últimas duas questões. Vai ser um super El Niño? Então, não tem como a gente afirmar que vai ter ou não. Tá? Então, como eu comentei, a gente, no mínimo, um El Niño de intensidade forte, tá? Mas que mesmo assim pode nos trazer transtornos. Tá? E um outro ponto que eu venho colocando me preocupa mais do que o próprio El Niño, aquela situação dos oceanos globais estarem muito mais aquecidos do que o normal. Porque aquilo ali é a mesma coisa que a gente jogar fogo, jogar gasolina no fogo, né? Vai ficar uma chama muito maior, tá? Então, todos esses oceanos globais mais aquecidos, eles disponibilizam mais energia, mais vapor d'água para a atmosfera. E isso alimenta a formação de nuvens. Então, essa energia toda, ela vai ter que ser liberada em algum lugar, de alguma forma. E geralmente é em forma de chuva. Essas chuvas torrenciais que a gente observa, a gente vem observando com o passar dos anos, chuvas muito volumosas em pouco espaço de tempo, por exemplo, 100 milímetros em 2 horas. Isso vai atrapalhar a lavoura, vai estragar a lavoura, vai atrapalhar na cidade também. Tá? Então, esse é um ponto que é preocupante. Tá? E sobre a enchente de 2024, né, se vai repetir. Não tem como afirmar, porque aquilo, além do El Niño que a gente tinha, o que era o jogador principal, a gente teve alguns outros fatores que acabaram auxiliando naquilo ali. Por exemplo, uma massa de ar quente e seca lá na região central do Brasil que impedia as frentes frias de avançarem. E como eu comentei, já era período do outono, elas começam a avançar com uma maior frequência por aqui. Então, esse foi um dos fatores, Oceano Índico mais aquecido, então culminou naquilo ali. Vai acontecer de novo? Não sei, não tem como afirmar, mas o risco existe. Tá? Então, isso é com o passar da previsão, enfim, dos prognósticos, tanto de clima quanto previsão do tempo, que a gente vai vendo se tem a possibilidade de ocorrer ou não, mas não tem como afirmar. Tá? Então, acho que era isso. Então, agradeço a atenção de vocês e, enfim, desejo, apesar da previsão, que não é muito boa, né, uma ótima safra de 2026-27 para todos. Obrigada.